Stefan, se quiser acompanhar da plateia. Chamo o nosso professor Prata Vieira para suas considerações aqui. Só o microfone. Obrigado. Bom, pessoal, agora, tá ligado? Então a gente está no Ano Internacional da Luz, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o tema Luz, Ciência e Vida. Então aqui na minha palestra eu vou revisar na primeira parte, primeiro o que é luz e aí depois essas aplicações que ela tem ali dentro de ciência e vida. Então, quem começou primeiro a se perguntar o que era luz, vem lá da Grécia Antiga. Os gregos também não entendiam muito bem se era necessário ter uma fonte de luz, se eram partículas que saíam do nosso olho, atingiam um objeto, atingiam uma pessoa e depois voltava para o nosso olho. Eles não entendiam muito bem como uma pessoa, se ela está distante, eu consigo colocar ela na minha mão. Então essa ideia de perspectiva, tudo isso os gregos lá, 3.000 anos atrás, já se perguntavam e tentavam entender o que era a luz. E aí um primeiro que começou a estudar isso, acho que todo mundo lembra lá de ótica, de geometria, raios, ângulos, e tudo isso está relacionado um pouco com o entendimento da ótica. Então quando você tem um objeto longe, o que é importante na verdade é o ângulo desse objeto em relação ao nosso olho. E tudo isso, a geometria lá feita naquela época, que a gente chama aí, para quem lembra, a geometria euclidiana, tem a ver com Euclides da Grécia Antiga, já tentando entender o que era a luz. Mas aí depois a gente tem um árabe, o Al-Hazen, que nasceu em Basra, hoje o atual Iraque, que também se perguntava, né? Mas será que é algo que sai do nosso olho, atinge um objeto e volta? Por que de dia a gente enxerga melhor as coisas, à noite não? O que acontece? E aí, infelizmente, ele ficou preso durante 12 anos, e aí lá dentro da cadeia ele começou a se perguntar disso. Era uma cela escura que só tinha uma brecha por onde entrava a luz, e aí ele começou a perceber que na verdade não era nada que saía do olho, era algo que precisava ter uma fonte de luz, seja ela o sol durante o dia, a chama de uma vela à noite ou mesmo as estrelas. Então, aí ele foi amadurecendo esses conceitos. Uma das coisas importantes que a gente usa até hoje, que está ali do lado esquerdo, é o conceito de câmera escura. Então, se a gente tem uma cena externa iluminada, passa por um pequeno buraco, a gente consegue projetar isso. A gente capta a luz, passa pela nossa pupila e é projetada no fundo do olho onde a gente forma a imagem. Então, há 1000 anos atrás, em torno de 1015, que é um dos primeiros aniversários importantes que a gente celebra nesse ano, no Ano Internacional da Luz, o Al-Hazen, então, ele compilou uma primeira enciclopédia, no primeiro compêndio de livros explicando ótica. Então ele pegou os conceitos de Euclides, aí ele viu que era necessário uma fonte de luz, explicou como funcionava uma câmera escura, e aí foi se evoluindo esse conhecimento. E aí só que infelizmente, pode passar, a gente ficou em um bom tempo sem ter nenhuma novidade até que surgiu Isaac Newton. E aí um dos experimentos que ele fez várias coisas, todo mundo aprende lá as 3 leis de Newton, várias outras coisas, quem é da área de exatas faz cálculo, vem tudo lá de Newton. Ele fez um experimento que também lá tinha uma brechinha de luz do sol entrando no quarto dele, ele colocou um tipo especial de vidro. E aí o que ele viu? Que aquela luz branca do sol, a hora que passava por esse vidro, formavam outras cores, que é aquilo lá que todo mundo conhece ali do Pink Floyd, da capa do disco. Então a hora que uma luz branca passa por um prisma, ela se decompõe. Mas por quê? Então significa que a luz branca tem todas as cores? É isso. Então lá em torno de 1700, Newton chegou também a essa conclusão, de que a luz branca do Sol, na verdade, era composta por várias cores.
e se depois ele pegasse aquelas cores e colocasse outro prisma, ele juntava de novo a luz branca. Mas se ele pegasse só uma cor, por exemplo, o verde, ele não conseguia formar mais nenhuma cor, ele só tinha o verde. Então esse foi um outro conceito importante. Então a luz branca, na verdade, é formada por várias cores, que aqui no caso, a luz branca do Sol. E aí depois, mais para frente, o homem também começou a observar algumas coisas que aconteciam com a luz. Alguns materiais, especialmente aqui os materiais transparentes, a luz visível, eles conseguiam desviar a luz. Então o homem começou a aprender a manipular a luz. Então se ele pegasse, por exemplo, uma gota d'água e colocasse em frente a um objeto distante, pela gota d'água ter uma imagem diferente daquela que ele estava olhando sem a gota d'água. E aí não só a água, mas ele também descobriu que o vidro que conta a lenda que foi lá no deserto, caiu um raio ou uma fogueira que derreteu um pouco a areia, o homem também começou a usar aquilo lá porque ele percebia que se ele colocasse em frente a uma pessoa, em frente ao objeto e passasse a luz, a imagem que ele via era diferente. E aí ele começou então a fazer essa manipulação da luz. E aí em torno ali de 1300 surgiu o primeiro óculos. Um italiano pegou aquele pedaço de vidro e começou a mexer nele, a dar uma forma específica, e com isso ele conseguia enxergar coisas que ele ou não enxergava mais, ou ele, na verdade, ampliou a sua capacidade de visão. Então o homem ali já começou a manipular um pouco a luz, ainda mesmo sem entender muito bem, na verdade, o que era essa luz. Então aí a gente tem o primeiro óculos. Pode passar. E aí depois, ali em torno de 1700 também, um holandês, o que ele descobriu? Que se ele pegasse uma gota bem pequena de água ou uma esferinha pequena de vidro e colocasse nela pequenas coisas, por exemplo, uma gota d'água, uma pulguinha, uma formiga, e olhasse isso através de uma luz, ele ilustra isso colocando uma vela, aí ele tem ali um suportezinho onde ele coloca essa esferinha, aqui no caso de vidro, aí ele colocou uma formiguinha lá. E aí o que ele viu? Ele viu um monstro, na verdade. E aí isso ele foi começando a entender, olha, então se eu fizer uma forma especial dessa que depois a gente começou a chamar de lente, a gente consegue ver coisas que a gente não via antes. E aí depois uma outra pessoa muito importante que aí acabou desenvolvendo toda uma nova técnica, é a técnica de microscopia. Foi o Robert Hooke, aquele mesmo, para quem também lembra das aulas de física lá, da lei de Hooke, da mola e tal, é esse mesmo. E aí o que ele fez? Na verdade ele começou, aquele do holandês era só uma lente, esse aqui na verdade ele combinou duas lentes, e com isso ele teve uma qualidade melhor da imagem que ele estava vendo. E aí com isso ele começou a colocar várias coisas ali nesse instrumento que ele tinha inventado. E aí ele começou a descobrir todo um novo mundo. Ele colocou lá a história, na verdade era formado por pequenos compartimentos. E aí mais tarde ele deu o nome, que todo mundo conhece hoje, de célula. Então ele foi o primeiro a observar isso em alguns organismos. Aí ele também fez um compêndio de tudo que ele observou, vários animais e tal, em torno de 1680, 1690. Pode passar. E aí com isso a gente já começa a ter um primeiro impacto ali, na ciência e na vida. Porque o que é que eles fizeram? Eles pegaram lá em Londres e colocaram a água naquele instrumento que o Hooke tinha inventado. E aí o que eles descobriram? Que tinha um monte de coisa lá, que acho que não está dando para ver, talvez a gente precisaria apagar um pouco mais a luz. Mas que tinha todo um novo mundo na água do chá lá da senhora. E aí o que na verdade eles descobriram naquela época? Um novo mundo, o tal do mundo microscópico. Aquilo que a gente achava que não tinha nada, que a nossa água era pura, na verdade ela continha uma série de micro-organismos. Então é o que a gente chama da descoberta do mundo microscópico. E isso já começa a causar os primeiros impactos na nossa vida.
Porque, essa água tem aquilo. E aí o pessoal começou a se ligar. Se eu bebesse aquela água, eu passava mal. Eu tinha uma dor de barriga, eu tinha não sei o quê. Então eles foram vindo. Se eu limpasse a água, colocasse lá no microscópio e bebesse, as doenças que eu teria bebendo essa água começaram a diminuir. Mas aí não só no mundo microscópico o pessoal começou a utilizar essas lentes para enxergar coisas, também no mundo macroscópico. E o mais famoso deles, que é o primeiro, que a gente pode chamar físico moderno, é o Galileu. Que aí o que ele fez? Ele pegou aquela combinação de lentes, em vez de olhar para baixo, ele olhou para o céu. E aí o que ele também descobriu? Descobriu um outro mundo, coisas que a gente, na época, a humanidade desconhecia. Ele descobriu planetas, ele descobriu que alguns planetas tinham luas ao seu redor. Então, tudo isso já na manipulação da luz. Pode passar. E aí também se tinha aquela pergunta, né? A luz tem uma velocidade? Ela é instantânea? Se eu acender algo aqui, imediatamente alguém, principalmente naquela época onde era tudo mais escuro. Então era essa a pergunta que se fazia na época. A luz é instantânea, ela tem uma velocidade finita, infinita. E aí eles fizeram alguns experimentos. E aí um dos importantes experimentos é o experimento astronômico. Eles viram que eclipses lunares, em determinadas épocas do ano, em determinados períodos, eram diferentes. E aí eles conseguiram explicar isso por quê? Porque a luz, na verdade, demorava um certo tempo para vir lá de Júpiter até a Terra. E aí eles propuseram alguns métodos e determinaram que, na verdade, a luz tinha uma velocidade e ela era finita. Então ela não era instantânea. Bom, mas a gente viu aquilo de luz e uma outra coisa que encafifava a turma lá em torno de 1700 e tal, era um experimento que o físico também Faraday fez. O que ele brincou lá? Ele pegou um fio e aproximou desse fio um ímã. E aí ele percebeu que a hora que ele encostava esse ímã no fio, acontecia algo diferente. Esse fio, principalmente se ele variasse, ficasse oscilando esse ímã, ele viu que nesse fio era produzida uma corrente elétrica. Então, também não se entendia muito bem naquela época qual que era a relação do magnetismo, que era o ímã, que era representado pelo ímã, e a eletricidade. Por que se eu encostasse um ímã, variasse um ímã próximo a um fio, eu gerava eletricidade? Então também era uma pergunta que o Faraday estudou. E aí aqui, ele na verdade descobriu o que a gente chama aí na física da tal lei de Faraday, né? Que a gente sabe que é o princípio até hoje de produção de energia elétrica nas hidrelétricas. Se você oscilar um ímã, e aí aqui no Brasil a gente faz esse giro do ímã, principalmente pelo movimento da água, a gente produz corrente elétrica. Mas não se tinha muito bem qual era essa relação. Como é que eu saio de um campo magnético e chego numa coisa elétrica, numa corrente elétrica? E aí depois vem uma outra figura importante na física que juntou essas duas coisas. Ele fez lá umas contas, pegou os campos magnéticos e não sei o que, e mostrou que se eu oscilasse aquele campo magnético, eu ia produzir eletricidade. E aí o que ele mostrou? Que essa onda tinha uma certa velocidade, né? A hora que eu propago faço essa oscilação do campo magnético, eu produzo um campo elétrico, e isso é o que a gente chama de onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética, ela também tem uma velocidade. E aí o que ele descobriu? Que essa velocidade era exatamente aquela velocidade da luz que o pessoal tinha medido lá. Então, isso pode passar. Então, ondas eletromagnéticas se propagam com a velocidade da luz. Então, é aquilo. Então, será que a luz é uma onda eletromagnética? Então, aí foram se fazendo experimentos e se mostrou que, na verdade, a luz, na verdade, também era uma onda eletromagnética. E aí, pode passar. E
Outras coisas também que deixavam os cientistas aí pensando eram parte da luz que a gente não enxergava. Um experimento interessante feito por Herschel, ele queria saber qual cor era mais quente. Então ele colocou 3 termômetros, onde pegava a luz azul, onde pegava a luz verde, onde pegava a luz vermelha, e deixou ali do lado, onde não tinha luz nenhum, um termômetro de referência. Aí ele ia lá, o termômetro onde pega a luz azul está esquentando tanto, o verde tanto, o vermelho tanto. Ah, legal. Aí ele foi olhar aquele que era o controle, que era para estar com a temperatura certinho. E na verdade esse ele viu que a temperatura estava muito maior. Aí ele descobriu, olha, aqui além do que a gente vê, parece que tem mais coisa. E aí um outro também experimento, feito na Alemanha, que ele fez algumas descargas elétricas no metal, e depois passou esse metal, aqui a história, pela a mão da esposa dele, e colocou um filme fotográfico atrás. E aí depois ele mexeu um pouco nesse filme, revelou, né, o que a gente chama hoje em dia, e acabou descobrindo que ele conseguia ver através dos ossos, através, na verdade, da pele, né, dos músculos, os ossos da mão. E aí tudo isso, e aqui só um pequeno detalhe, né, do porquê que a luz visível... pode passar mais um, que aqui acho que eu coloquei errado. E aí hoje a gente chega, na verdade, no tal do espectro eletromagnético. A gente tem, aí em física a gente define algumas grandezas dentro desse espectro, mas tudo é uma onda eletromagnética, aquela onda que o Maxwell mostrou lá, que se propaga com a velocidade da luz. Ela pode assumir na física o que a gente chama ou de algumas energias específicas, ou frequência, ou número de onda, e aí cada região desse espectro eletromagnético, ela tem uma determinada característica. Então a gente começa ali do lado esquerdo, se a gente mudar a frequência dessa onda eletromagnética, a gente chega ali nos kilohertz, megahertz, que são as transmissões de rádio, de televisão. Tudo isso também é luz, também é uma onda eletromagnética. E depois, se a gente for ali aumentando a frequência, o nosso celular, também a comunicação é por um tipo de luz, só que ali é uma luz que a gente ainda não enxerga. Transmissão wireless de dado, micro-ondas para esquentar comida, ele é uma onda eletromagnética que está sendo gerada e absorvida pela água, que acaba sendo esquentada, né, o que a gente diz. A parte de radar, aí depois a gente tem aquilo que a gente vai... no Brasil não, mas lá fora, a parte de terahertz, para a pessoa ver se está armado ou não. É um tipo também de onda eletromagnética que se usa. A parte de telecomunicações óticas, porque eu acho que se vocês viram, vão ver um pouco disso, de como é feita essa comunicação de internet, também é um tipo especial de luz. Visão noturna, todo mundo acho que já viu cenas de guerra, que os soldados andam no escuro, é um tipo também especial de luz que se usa. Ali, aí depois, uma pequena faixa é a faixa da luz visível, que é aquela que a gente consegue enxergar. E aí depois, continuando ali, aumentando em frequência, a gente chega na luz ultravioleta, que todo mundo conhece como sendo luz negra, luz escura. A gente vai lá em alguns lugares que tem essa luz, aí a gente vê, principalmente às vezes, a roupa fluorescendo, o dente, é uma luz escura, que algumas coisas a gente não enxerga, mas outras acabam sendo evidenciadas. Isso é um tipo especial ali de luz. Aí tem também o raio-x que a gente utiliza também para, por exemplo, a gente quebra um braço, quebra não sei o que, é também um tipo de luz. Já é uma interferência, já é um uso, na verdade, da luz na ciência. E aí depois a gente vai até imagens cósmicas, utilizando radiação gama e tudo. Mas isso, a mensagem que eu quero deixar, né, nessa primeira parte é isso. Tudo é uma onda eletromagnética
se propaga com uma determinada velocidade, e aí o que muda, por exemplo, é a frequência dessa onda. E aí cada frequência tem um jeito de você gerar, um jeito de você detectar, e ela também tem um jeito de interagir com as coisas. É o que a gente chama lá em física de interação, radiação, matéria. Radiação, matéria. E aí o que a gente estuda é principalmente aquela parte que é o que a gente enxerga, que é o que o slide anterior, se você puder voltar, que é o porquê que a gente enxerga aquela pequena parte do espectro eletromagnético. Isso tem um motivo, principalmente talvez por causa da evolução da biologia, é que o nosso Sol, a nossa estrela aqui mais próxima, ela é uma fonte de luz que emite radiação eletromagnética, mas ela emite principalmente naquela pequena faixa ali do espectro eletromagnético que a gente chama de visível. Então o pico maior de emissão está ali em torno do verde. E aí essa luz chega na Terra, e aí tudo no planeta Terra evoluiu para aproveitar essa luz. Então, o nosso olho, na verdade, ele se desenvolveu para utilizar isso. Aquilo que interagia, que a luz da fonte de luz principal interagia com as coisas, para a gente detectar os sensores que a evolução acabou nos dando, foi para detectar principalmente nessa região do visível. Mas o Sol também emite uma parte de radiação infravermelha, que aí é uma importante, também é uma outra mensagem legal, é aquilo, o Sol não emite calor, o calor precisa ter matéria. O Sol emite radiação infravermelha, que aí viaja pelo espaço e ao interagir com a matéria na Terra, produz calor. Então, isso é uma outra coisa, que é uma mensagem que vocês têm que sair daqui hoje lembrando isso, que a luz não é só a luz visível que a gente enxerga, ela vai além disso, e a outra coisa, que o Sol não emite calor. O Sol emite parte da radiação visível e a radiação infravermelha. Aí essa radiação infravermelha, ao interagir com a matéria na Terra, que a gente tem essa sensação, que a gente chama de calor. Aí pode passar, por favor. Aquelas contas que Maxwell fez foram mais ou menos há 150 anos atrás, então isso é um outro motivo de 2015 ser o Ano Internacional da Luz. Então são os 1000 anos do livro do Alhazen, os 150 anos das equações de Maxwell, aí também tem os 50 anos da fibra óptica. Então é por isso que a gente juntou, principalmente o pessoal que trabalha com óptica, né, propôs à Unesco que esse ano fosse o Ano Internacional da Luz, para a gente celebrar toda essa importância que a luz tem, seja telecomunicações, seja em artes, seja no nosso dia a dia, que a gente precisa ter a lâmpada para ter segurança na rua e outras coisas. E aqui o que eu vou falar agora é um pouco da importância da luz na biologia, e principalmente no diagnóstico e tratamento de algumas doenças. E aí na parte de diagnóstico, pode passar, por favor? O que a gente quer? Para se fazer o diagnóstico de qualquer doença, o que a gente procura é um médico, um dentista, alguém que ele vai para dar o diagnóstico. Ele vai te fazer algumas perguntas e vai principalmente olhar se você tem, por exemplo, uma cárie, se você tem alguma lesão na pele. Mas infelizmente só com o olhar, na verdade, esse primeiro uso da luz interagindo com o nosso tecido, às vezes não é suficiente. Então o que a gente precisa é desenvolver coisas para ampliar a capacidade visual humana, ou seja, olhar de outra forma. Esse primeiro jeito de olhar para as coisas pode dar uma boa noção se a gente tem uma doença ou não, para fazer esse diagnóstico. Mas a gente ainda precisa evoluir para se fechar em um diagnóstico. Então o que a gente busca é olhar de outra forma. E aí o que eu particularmente estudo, e o nosso grupo lá de física em São Carlos, é utilizar aquela parte da luz visível para fazer isso, para olhar de outra forma. E por que aí eu puxo um pouco para o meu lado do porquê que eu uso essa parte de luz visível? Porque é algo fácil de geração, é fácil eu ter uma lâmpada em relação a, por exemplo, ter uma fonte de raio-x, uma fonte de radiação ultravioleta. Então eu uso
a luz visível, porque ela é de fácil geração, transmissão e também para eu detectar essa luz. E um detector primeiro que a gente tem é o nosso olho. Se eu fosse usar raio-x, não sei o que, eu precisaria ter alguns outros equipamentos. E é também o que a gente chama aí lá naquele espectro eletromagnético de uma parte também dele que é não ionizante. Então, a hora que ele interage com o nosso tecido, com as nossas células, mas não provoca nenhum dano. Diferente, por exemplo, do raio-x e de outras radiações que acabam provocando danos nas nossas células. Pode passar. E aí eles são um resumo de algumas coisas que acontecem quando a gente joga a luz no tecido. Então, a primeira delas, que todo mundo lembra também lá do colegial, um pouco daquilo. Se a gente joga a luz no objeto, a gente tem aquela reflexão, como se fosse um espelho. Só que a nossa pele aí não é bem um espelho, então a gente tem o que a gente chama de reflexão difusa ali, além da especular. Só que um pouco dessa luz que a gente joga nos tecidos é absorvida. Aí essa luz, ela pode só simplesmente ser absorvida, mas tem algumas moléculas especiais que têm um fenômeno interessante. Elas absorvem essa luz e depois emitem uma outra luz diferente, ainda por exemplo, no visível. Então, em alguns casos a gente joga uma luz azul, violeta no tecido, ele vai absorver essa luz e depois vai emitir, no verde, no vermelho. Isso é o que a gente chama de fluorescência. Então é essa capacidade que uma molécula tem de absorver uma cor e emitir outra. E o nosso tecido, o nosso corpo, algumas moléculas fazem isso, emitem fluorescência. Então pode passar, fazendo favor. E aí o que a gente começa a usar? Então, uma das coisas é fazer isso. Eu vou jogar uma luz específica no tecido e vou coletar essa luz que volta dele. E aí o que a gente faz, que é o que a gente chama ali de diagnóstico óptico, que é chamado espectroscopia óptica. Então, isso da gente jogar uma luz e captar o que volta é chamado de espectroscopia. Aí a gente olha, qual que é a intensidade de luz em cada cor. Se eu estou olhando para o azul, para o vermelho, para o verde. E aí uma coisa interessante que acontece é isso. Se o nosso tecido está normal, essa interação da luz com ele é de um jeito. Se esse tecido começa a se alterar, essa interação também muda. Então, com isso a gente pode utilizar essa interação para monitorar se um tecido está ficando doente ou não. Através de uma fibra óptica, aquela mesma que a gente usa para telecomunicações, leva isso até o tecido, joga uma cor e captura as cores que o tecido emite. E aí, analisando essas cores, a gente pode dizer se esse tecido está evoluindo para uma doença ou não. Aí pode passar. Aí aqui eu começo a dar alguns exemplos, eu não sei se a plateia agora, essa hora, talvez tenha algumas imagens de algumas lesões e tal, mas para falar de biofotões, essas coisas, tem que mostrar um pouquinho. Aqui de leve é uma lesão na boca, na gengiva e na bochecha, onde a gente olha essa interação. E ali, aquilo que a gente chama de espectro, né, que é a intensidade de luz no eixo Y, pela cor ou pelo comprimento de onda aqui no eixo X. E aí, se esse tecido está normal, eu tenho aquele espectro azul ali, tanto em cima quanto embaixo. Mas se eu vou para uma região onde ele está alterado, esse espectro muda. Então eu consigo, através da luz, já ver, olha, a interação está diferente e então eu tenho uma lesão ali. Você pode passar, fazendo favor? Aqui é um trabalho interessante que a gente fez lá, que é utilizando aquela espectroscopia não só para fazer diagnóstico de um câncer da boca ou de pele, mas uma necessidade que os médicos vieram para a gente é, olha, quando eu vou fazer transplante de fígado, e um fígado chega lá e eu tenho que decidir se eu coloco ele no novo paciente ou não, eu preciso saber se aquele fígado ainda está bom, se ele foi corretamente retirado, se ele teve um transporte correto, e eu tenho que decidir isso logo. E aí uma das coisas que a gente fez ali durante o procedimento de cirurgia de fígado, fez essa espectroscopia. A gente jogou a luz e capturou a luz que volta. Aí a gente começou um pouco ali de computação e processamento de sinais a ver,
olha, se a cara do espectro é desse jeito, o fígado é bom. Se a cara daquelas curvas ali começa a mudar, talvez esse fígado não tenha muito sucesso, esse transplante. Então isso é um estudo que a gente está desenvolvendo ainda, e aí para isso ficar bom a gente precisa ainda fazer muitas amostras, né? Analisar muitos fígados, para no futuro a gente ter isso, ajudar o médico. Chega lá um fígado, ele vai jogar uma luz e vai dizer, olha, a chance de sucesso nesse transplante é acima de 80%. Próximo, por favor. Aí, além de espectroscopia, a gente pode fazer o que a gente chama também de imagem de fluorescência. Em vez de eu jogar ali com uma fibra ótica um ponto, eu posso iluminar uma região com uma determinada cor. Aqui, por exemplo, eu tenho um tecido normal, aí eu ilumino ele com aquela cor violeta ali. E aí ele vai, algumas moléculas do tecido vai absorver aquela cor violeta e, em particular, no nosso tecido emite uma cor verde de fluorescência. E aí eu posso analisar, pode passar para mim, por favor. Se tem alteração nesse verde de emissão do tecido, eu sei que provavelmente tem alguma alteração nele. Então isso aqui é só um cartoon, aí pode passar, por favor. E aí então isso eu já começo a fazer aquilo, a ampliar a capacidade visual do médico. Então ali é a luz branca tradicional dele, que acho que a gente precisaria ficar mais no sul para a gente ver melhor. Ali na esquerda o tradicional e aqui a com fluorescência, onde a gente está enxergando de outra forma. E aí o médico que a gente ainda está trabalhando é isso. Quanto é essa variação da intensidade e a gente poder dizer, olha, aquilo ali é uma lesão normal, ou é algo, é um câncer, é um melanoma. Então isso que a gente está trabalhando lá. E aí, em especial, o que a gente também faz para melhorar esse diagnóstico é colocar uma outra molécula que vai florescer ainda mais. Então a gente utiliza o que a gente chama de substância marcadora fluorescente. Então a gente colocando essa substância, a gente pode ter... Estava chiando aí, se continuar, você troca. Resolveu aí o chiado? Acho que é melhor trocar o microfone. Isso. Ok? Então, em alguns casos, a gente não somente utiliza o que a gente chama de fluorescência natural do tecido. A gente coloca algumas moléculas para melhorar esse contraste entre um tecido que é normal de um tecido que é alterado. E aí tem uma molécula em específica que a gente usa, que tem ali, que tem aquele nome estranho, protoporfirina 9, que a hora que a gente coloca ela no tecido, ela tem uma propriedade de se acumular em células alteradas, em células tumorais. Então, com isso, a gente consegue selecionar melhor aonde estão a nossa lesão. Pode passar para a gente. Então, aí aqui de novo um exemplo, a iluminação tradicional de luz branca que o médico faz. A nossa molécula lá diferente, só jogando a luz, capturando aquele verde natural do tecido. E depois, quando a gente passa a molécula, aí essa molécula floresce numa outra cor, que é aquele vermelho que a gente vê aqui. Pode passar, fazendo um favor. E aí o que a gente fez, que foi um desenvolvimento lá da Física de São Carlos, do grupo de ótica, a gente fez um programa nacional, que eu até deixei com a Vânia alguns livros, onde a gente sumariza esses resultados, um programa nacional de tratamento do câncer de pele, utilizando... primeiro fazendo o diagnóstico, né, e depois o tratamento, utilizando essas ideias de fluorescência. E aí uma outra coisa que a gente utiliza é aquela molécula que eu falei lá anteriormente, ela ainda tem uma propriedade legal. Se eu iluminar ela com uma cor também certa, eu consigo matar o que está ao redor daquela molécula, que é o que a gente chama de terapia fotodinâmica. Mas isso eu vou comentar mais à frente. Mas é só para dizer que essa molécula é tanto utilizada para se fazer o diagnóstico quanto o tratamento. Pode passar agora. E aí a gente utiliza esse conceito de imagens também em outros órgãos. Aqui, ali eu comentei da pele, mas o que a gente olha também
é na garganta. Um médico tradicional hoje, quando tem principalmente crianças, né, com inflamação da garganta, ele olha com a luz normal, luz branca. A gente está dando essas outras opções. A história de sempre ampliar a capacidade visual nossa e aí conseguir fazer um melhor diagnóstico do que a gente tem, né? E aí uma outra coisa, você pode voltar lá, hein? Que é essa parte aqui da direita, que é um problema ainda muito grave no Brasil, principalmente mulheres, que é o câncer de colo de útero. Que aí algumas lesões vêm por HPV, as mulheres tradicionalmente têm que fazer o exame de Papa Nicolau, colposcopia, mas ainda não é satisfatório isso. Muitas mulheres ainda sofrem com isso, morrem, tem que fazer cirurgias radicais depois para se remover esse tipo de lesão. E o que a gente está buscando lá, está estudando, é métodos alternativos, principalmente simples, para em qualquer lugar, não só em grandes hospitais se fazer, mas coisas baratas. E aí uma ideia é isso, é olhar por fluorescência. Então o que a gente faz? O médico tradicional só olha com a tal da luz branca do consultório. Mas se a gente pegar e olhar, joga uma luz violeta. E aí depois olha a fluorescência do tecido, eu vou ver coisas a mais do que eu vejo com a luz branca. E isso pode me ajudar a antecipar o diagnóstico de uma lesão de colo de útero. Então aqui é um exemplo. E aí aqui de novo eu utilizo aquela molécula em alguns casos, né? Mas o tradicional é a gente olhar só a fluorescência natural do tecido, mas depois a gente pode colocar essa outra molécula para ajudar a identificar. Pode passar, por favor. Um outro trabalho desenvolvido lá no nosso grupo é também para rastrear alguns linfonodos, sentinelas que a gente chama. E aí, principalmente a hora que o médico está fazendo uma cirurgia removendo isso, ele não consegue visualizar muito bem. Então, utilizando um tipo especial de luz, a gente consegue também localizar esses linfonodos sentinelas. Pode passar, por favor. E aí o que a gente desenvolveu é toda uma parte de microscopia, mas infelizmente aqui eu testei antes o vídeo. Você pode ir passando aqui, eu não vou conseguir mostrar o vídeo, mas a nossa ideia é também, que é o que a gente está também em sintonia com o mundo, é eliminar uma coisa que a grande maioria faz quando tem suspeita de uma lesão. Você vai lá no dermatologista ou num dentista e tal, tem uma lesão suspeita aqui. O que ele vai mandar fazer? Biópsia. E aí a gente sabe que biópsia é aquilo, invasivo, vai lá, tira um pedaço, depois tem que costurar, isso leva para um laboratório, demora. E aí o que a gente está trabalhando aqui é ter o resultado que se tem lá naquela biópsia, mas sem se remover tecido. A gente ir com uma fibra óptica, olhar como estão as células para poder dar o diagnóstico. E aí o que a gente quer é ajudar o médico, porque o médico, a hora que ele faz a biópsia, ele faz um lugar só, não pode fazer em vários, senão você mutila a lesão. A gente quer dar essa opção dele poder fazer em vários lugares e ter um sucesso maior. Pode passar aqui aí. E aí uma outra alternativa que a gente desenvolveu é fazer esse tipo de microscopia utilizando o nosso celular. E aí a gente lá na física fez um microscópio acoplado a um telefone celular. E aí com isso, pode passar para frente fazendo favor, a gente vai com uma fibra óptica, encosta no paciente, aqui por exemplo no lábio, pode passar fazendo favor. Aqui de novo está muito claro, mas ali nas imagens que a gente está mostrando são as células. Então com aquele tipo de sistema no celular, encostando uma fibra óptica, a nossa ideia é ver já as células como elas estão. Melhor, passa uma para frente que eu acho que ali tem uma cor, e ali tem alguns pontos verdes mais intensos que é o núcleo da célula. Aqui um tecido mais normal à esquerda e um outro à direita com alteração. Eu acho que tem mais uma, vamos ver se fica melhor. Aqui, ali à esquerda os pontinhos centrais são os núcleos. Então o que a gente faz principalmente é, no campo de visão, contar quantos núcleos. Qual que é o tamanho desse núcleo em relação ao citoplasma. E a gente faz um processamento matemático e aí com isso, agora acho que pode acender.
E aí com isso a gente pode, nosso objetivo é isso, alguém pega um celular, aquele sisteminha, encosta a fibra na boca ou por exemplo no colo de útero para poder dar um diagnóstico. Aí entra uma outra parte, eu falei de diagnóstico, agora um pouco de tratamento também utilizando a luz, que é o conceito de terapia fotodinâmica. E aí ali, para se fazer essa terapia fotodinâmica, a gente precisa de novo de uma molécula externa. Aquela mesma que eu usei lá para fazer diagnóstico, eu posso usar ela para matar um tecido. Aí aqui só uma ilustração de como funciona. Ali na primeira figura a gente tem um tecido normal, que por algum motivo desenvolve uma lesão ali em B, seja por tomar sol, algum dano e tal. E aí depois que a gente põe aquela molécula lá que eu mostrei, que aparece em vermelho, nesse tecido. E aí se eu iluminar aquela molécula com uma cor certa, eu vou lá e mato esse tecido, ele fica necrosado e o meu tecido volta ao normal. Pode passar, fazendo favor? E aí isso é uma tecnologia que a gente lá da Física de São Carlos implementou no Brasil. Isso já era conhecido no mundo, mas aqui no Brasil a gente foi um dos pioneiros, um dos grupos pioneiros. E aí aqui na direita a gente acabou depois exportando isso para o mundo. Aqui são os meus professores indo até o Paquistão fazendo essa terapia fotodinâmica. Aí pode passar. E aí aqui são alguns exemplos de tratamento. Então uma lesão antes e depois que eu apliquei aquela molécula, iluminei, eu tenho aquilo. E depois de 30 dias pode passar. Aqui um outro caso mais bem acompanhado. Então antes, logo depois do tratamento, aí depois de 15 dias, que fica essa característica necrosada, mas depois de um ano a lesão está completamente eliminada. Então, para alguns casos de lesão, esse tipo de técnica é bem recomendado. Principalmente ali, se fosse o tradicional, seria cirurgia, que era remoção da área e de mais uma margem de segurança. Pode passar, fazendo favor. Aqui também um outro caso, que também era uma lesão crítica, porque se for fazer cirurgia tem que remover quase que o nariz todo. Então, aplicando essa luz, a gente consegue ter bons resultados. E aqui um outro exemplo, que a gente também, utilizando aquele princípio de uma molécula especial interagindo com a luz, a gente não mata só a célula cancerígena. Está fazendo diversos estudos, e um deles é a micose, causada aí, muita gente tem ou conhece alguém que tem a tal de micose de unha. E aí a gente também desenvolveu essa tecnologia de passar uma coisa nessa micose, depois iluminar, e aqui a gente tem alguns exemplos do que acontece depois desse tratamento, ou seja, a gente consegue eliminar o fungo. Pode passar? E então isso foi uma pincelada rápida aí nesses 30 minutos que eu mostrei ali, aplicação da luz na parte visível, algumas coisas, mas tem muitas outras coisas. Então, dentro ali do espectro eletromagnético, a gente tem o raio-x, que a gente utiliza para fazer tomografia. A gente ali tem uma parte de luz infravermelha para detectar vasos sanguíneos. Essa aqui é mais a nível mundial, não é do nosso grupo. O diagnóstico histopatológico, quando se faz a biópsia, também é utilizando luz, também é utilizando microscopia. A parte de endoscopia, a gente tem uma lesão no estômago, esôfago, também é utilizando fibras ópticas, é utilizando luz. A parte do dentista, né, vai analisar se você tem cárie, ele está utilizando um espelho e tal, mas ele também pode usar aqueles conceitos de fluorescência para ver um tecido, para conseguir aumentar a sua capacidade visual, ampliar a sua visão, e ali também o raio-x. Então era isso, essa pincelada, e depois a gente pode discutir mais algumas coisas. Agradecer ao Sebastião e Prata Vieira pela fala, e por último vamos chamar o André Fatala para a sua apresentação, e aí finalmente a gente parte para esclarecer as dúvidas e tudo mais. Eu acho que muitos aqui talvez desconheciam que a luz poderia ter uma aplicação tão diversa na nossa saúde, na saúde humana, quanto a que foi demonstrada aqui, e vamos fazer as perguntas já para todo mundo.